Nosso Deus e nosso Pai, bendito é o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Nós nunca estamos só, meu Pai. As autoridades ou pessoas revestidas de autoridades querem nos intimidar, porque vê a gente por fora, vê que somos desprovidos de recursos e que não temos ninguém neste mundo por nós. Eles imaginam que podem nos amedrontar ou que podem nos intimidar. Estão enganados, meu Pai, porque nós só se prostramos diante do Senhor. Nós não se curvamos para Baal e nem para problemas ou situações que querem que nós se curvamos a ela. Não. Nós aprendemos, meu Pai, que o único que é digno que o homem se curve é o Senhor. Só o Senhor é digno que todos se curvem ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é bendito, o Senhor é dono de tudo. Então, meu Pai, fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e que venhamos, meu Pai, fazer a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Digam amém, diga se seja, diga graças a Deus. Diz assim no versículo 8, Mateus 8, versículo 1. Pede só para as crianças falar um pouquinho mais baixo. Eu acho que eu vou mudar a situação do acústico, eu vou mudar para cá. Lembra que eu falei que ia colocar acústico na igreja para não fazer barulho? Vou colocar um acústico aqui, ó. Acústico é aquelas espumas, né? Sabe aquelas espumas que coloca na parede para não atravessar barulho? Quem sabe o que é acústico? É acústicos isso, o nome? É acústicos? Acústico? Aí coloca a espuma assim, aí não vem o quê? Barulho, som. Colocar ali, ó. Diga glória a Deus. Olha só, no título: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, descendo ele quem? O Senhor Jesus. Descia da onde? Do monte. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Igreja do Deus vivo, presta atenção. Quando o Senhor Jesus desceu do monte, numerosas multidões o seguiram, e eis que se aproximou dele quem? Quem? Um leproso está o quê? Está o quê? Doente. Só faltava responder com lepra. Eu ia jogar o microfone aí. Está o quê o leproso? Doente, presta atenção. Ele se aproximou da multidão. Ele se aproximou de quem? Ele reconheceu que estava doente e que precisava chegar perto de quem? De Jesus. Aí que está. Quantas pessoas estão doentes agora, mas vai primeiro para onde? Para onde, igreja? Quando vai para o hospital, ainda vai. Tem umas que vai tomar um passe aí fora, vai no benzedor. É ou não é?
Quer dizer o que, igreja? A maior dificuldade do ser humano é detectar a doença dele e saber a quem procurar, a quem buscar. Ou seja, porque o mundo tá dessa maneira aí fora. Eu fui num cartório, eu nem vou falar aqui, senão eu vou tomar um processo. Fomos num cartório, eu já estava com ânsia de vômito. Uma bagunça. Por que bagunça? Porque no meu tempo casava homem e mulher. Mas hoje não dá mais para saber como é que tá as coisas. Quem entende que o pastor está pregando? Estava uma bagunça, igreja. Que coisa triste. Uma zoeira. O cartório estava parecendo um boteco. Me desculpa. Esse povo é desse jeito. Eles vieram para bagunçar. Filhos das trevas. Vai falar para eles que eles estão doentes. Eu falei, meu Deus, não deixa eles descobrir que eu sou pastor, senão vai ficar me perturbando. Eles são assim, sabia? Senão fica perturbando a vida da pessoa. Aí fica interrogando. É que ele gosta daqueles que respondem. Eu vou responder. Aí vai interrogar, o que é que tu acha? Eu vou ter que falar, e aí? É ou não é, igreja? Eu falei, tomara que eles não descubram que eu sou pastor. Não, com o irmão pastor, quase que eu falei, fala baixo, irmão, o quê? Cuidado aí, ó, os inimigos. Brincadeira. Mas estava uma bagunça, igreja. Uma bagunça. Mas vamos seguir em frente. Se eles reconhecessem que estavam doentes, ou que estão doentes, e que precisam de Jesus, a vida deles hoje seria outra. A maior dificuldade que tem do ser humano é reconhecer que está doente. É reconhecer que precisa se aproximar de Jesus. É reconhecer que precisa mudar as veredas. Cada um anda no seu caminho. Cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer. Eles até lutam por liberdades e falam, a minha liberdade é eu fazer o que eu quero. Isso é liberdade? Você fazer o que você quer é liberdade? Isso para mim é baderna. Liberdade é você viver num lugar que você é livre para ter as suas escolhas, mas ter alguém que esteja ali como autoridade para governar o país, a cidade, o estado. É assim ou não é? Isso é democracia. Não é verdade? Então presta atenção. Se o mundo examinasse a si mesmo, igual esse leproso examinou a si mesmo, e foi ter com Jesus, para ser curado, e disse, se o Senhor quiseres, pode o quê? Me purificar. Ele reconheceu que Jesus poderia curá-lo, que Jesus é poderoso, que Jesus poderia mudar a história dele. Igreja, nessa época, presta atenção, na época que esse leproso estava vivendo ali, um leproso, a pessoa pegou lepra, o leproso não poderia conviver com a sua esposa, nem com a sua família, tinha que ser lançado fora da cidade, fora da sociedade, não poderia trabalhar, não poderia ter os benefícios daquele governo, não poderia ter nada, o leproso, tinha que morar no meio da rua, mas fora da onde? Da cidade, sem água, sem alimento, sem nada. E que se chegasse até a cidade com lepra, na lei dele estava escrito que deveria morrer apedrejado ou queimado. Quem compreende isto? Então ele já estava abandonado pela sociedade também, pelo governo dos homens. Mas ele reconheceu que estava o quê? Doente. E precisava se achegar a Jesus. Quantas pessoas estão doentes neste momento, talvez até aqui dentro mesmo. Tem pessoas doentes espiritualmente falando, mas não se achega até Jesus.
porque não examina a sua vida, não pensa com a mente, pensa só com o coração. Porque quem pensa com a mente, com o pensamento, vai analisar, vai falar, poxa, a minha vida está assim, está assado, está desse jeito, tudo que eu faço está dando errado. Tem alguma coisa errada. Tudo que você faz está errado, é ataque maligno isso aí. Toma cuidado. É espíritos mal que está amarrando os caminhos da pessoa. No casamento dá errado, na vida financeira dá errado, na saúde dá errado, e tudo está dando o quê? Errado. É ataques o quê? Malignos. Mas enquanto isso que a pessoa imaginar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que faz parte do deserto, que faz parte da vida dela, e ela tem que passar por aquilo, ela vai ficar vivendo essa vida. Mas se ela reconhecer no coração dela que tem algo errado, que ela está doente espiritualmente e precisa de reparos espiritual, ela vai se aproximar de Jesus e vai dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar hoje. E Jesus vai limpar ela. Depende da humildade, né? Porque eu mesmo não tenho humildade para tomar injeção, não. Tem que ser humilde para tomar uma vacina, não tem uma injeção? Quem tem essa humildade aí? Você entende isso? É parábola. Se a gente sabe que às vezes está com um negócio ali que você precisa tomar uma injeção para sarar. Esse dia eu fui jogar bola, não foi, missionário? Aí eu fui chutar a bola com tanta força, torci a vértebras aqui. Aí eu fui na farmácia comprar um remédio para desinflamar a vértebra. Aí o farmacêutico falou, você não quer tomar uma vacina que é rapidinho? Eu falei, não, e o remédio? O remédio demorou 5 dias, eu falei, me dá o remédio. Tá de boa. É humildade, você tem que reconhecer que você precisa tomar aquela injeção, entendeu ou não? É humildade, está entendendo ou não, igreja? Então é isso que acontece, tem pessoas que precisam se chegar a Jesus, mas falam, não, vou esperar mais um pouquinho, vou fazendo um tratamento de outro jeito, eu vou orando em casa mesmo, não é assim? Mas no mundo espiritual não tem essa não, no mundo espiritual você tem que tomar uma atitude. No mundo físico, a gente fala, não, vai levando com a barriga, por quê? Porque nós temos um Deus que sara todas as nossas, no mundo físico, mas no mundo espiritual, ou é, ou não é. É igual o irmão falou no carro, é sim ou não. O mundo espiritual é assim. Difícil é um homem reconhecer que precisa de Jesus. É difícil demais isso. Parece fácil, não é? Não parece fácil, igreja? Foi fácil você reconhecer Jesus como seu Senhor? Seja sincero. Para a gente se dobrar para o Senhor demorou um pouquinho, não demorou não? E nós estávamos doentes, não estava não? Meu Deus do céu, eu estava doente na alma, no corpo, eu era todo doente. Quando eu dormia, na hora que eu acordava no outro dia, está acabando a pilha? Eu dormia no outro dia, quando eu me levantava, a boca cheia de sangue, até escorrer aqui. O braço eu tinha que dormir em cima, que tinha uma faca entrando assim à noite. Queimação no estômago, eu não deixava nem colocar tempero na comida, lembra? E eu brigava com ela, você pôs tempero? Ela não pôs não. Pôs sim, quer me matar. Eu não era convertido na época. Eu ficava com raiva dela, mas porque eu não aceitava Jesus, não era melhor? Eu queria descontar nela. Você vê o capeta? Aí um dia eu ouvi falar de Jesus. Aí eu reconheci que eu estava doente. Eu falei, vou na igreja. Eu sei que eu estou doente, eu preciso do Senhor. Quando eu cheguei aqui, já veio os sinais, já me senti leve. Aí eu fui obedecendo a palavra de Deus, a queimação foi embora.
De repente eu já dormi à noite que não tinha mais dor no braço, a boca parou de sangrar. Pesadelo, eu nem sei quando é que eu tive pesadelo. Igreja, reconheça se você está doente na alma. Vê o que está deixando sua alma doente. Chega pertinho de Jesus. Fala: Senhor, esse leproso, ele precisava ser curado do quê? Do quê? Da lepra. Eu não sei o que você precisa, mas você sabe. Você sabe. Sabe ou não sabe? Tem uns que o pastor quer olhar no olho e fala assim: eu não sei não tenho espírito adivinho não. Mas Deus sabe. Quem sabe é quem? É Deus. Mesmo se eu soubesse, ia resolver o quê? Só ia piorar a situação. Mas Jesus, Ele está aqui para você se aproximar dEle, Ele curar a tua alma. Você ter a verdadeira paz e saber o que é se beneficiar das coisas do reino de Deus. Entender o que é ter força espiritual para enfrentar qualquer coisa, seja lá o que for. Teve uma certa vez que Jesus disse bem assim. Jesus estava rodeado de um monte de pessoas. Aí aquelas pessoas falaram bem assim, lembra, missionária? Jesus está sentado com um monte de pecador. Aí Jesus disse: misericórdia quero, e não holocausto. Mas por que Jesus disse isso? Ele acrescentou: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de quê? De médico, mas sim para os doentes. Na igreja tem dois tipos de pessoas. Tem os sãos, que falam: não, eu vim para a igreja porque, né, eu não bebia, eu não fumava, eu não mentia, eu não roubava, eu não fazia nada de ruim. Eu vim para a igreja porque eu gosto da igreja. Esses aí os sãos. Aí vem outros: rapaz, eu tenho até vergonha de contar o que aconteceu comigo lá fora e eu não sou nem digno de estar aqui dentro. Esses aí os doentes. Aí Jesus veio para quem? Quer dizer o que? Jesus é o salvador dos doentes, daqueles que reconhecem que precisa dele. Se você não reconhecer que você precisa de Jesus, você pode ficar um tempo na igreja, ou 2 tempos, até quando Jesus vir. Mas se você não reconhecer que você está doente, que precisa da cura espiritual, como Jesus vai curar você espiritualmente falando? Ah, pastor, Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas por isso Ele quer que você pede, porque quando você pede, você está autorizando Ele tocar na tua vida. Ele não disse: eis que estou à porta? Ele já entra de vez na sua vida? Ele primeiro vai na onde? Na porta, ó, com muita educação. Achou a palavra aí? Coloca aí, ó. Misericórdia. Ele disse: ide. Volta lá. Tem aquela parte não que ele disse: ide. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Tem pessoas que você fala: aceita Jesus, caminha com Jesus, desce as águas,
Nasça de novo na presença de Deus, para que a justiça de Deus esteja na sua vida. Ah, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu não engano ninguém, eu não passo ninguém para trás, eu estou bem. Mas Jesus não está perguntando se está bem. Jesus deixou claro: eu vim para quem está doente, para quem precisa de mim, para quem reconhece que eu sou Deus e Salvador da sua vida. Pastor, eu preciso da salvação. Jesus é a salvação. Pastor, eu preciso ser curado. Jesus é o médico dos médicos. Eu preciso de proteção. Jesus te guarda, te protege. O que você precisa está em quem? No Senhor Jesus. Quem está compreendendo esta palavra, igreja? Mas tem que reconhecer que está o quê? Doente. Porque muitas pessoas estão sofrendo e estão sacrificando tudo e deixam Jesus por último. Aquela mulher hemorrágica, ela perdeu tudo primeiro, gastou tudo que tinha. Ela sabia que estava doente, não sabia? E quem não sabia da fama de Jesus ali naquele lugar? Quem não conhecia a fama de Jesus? Todos conheciam. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar da fama de quem? De Jesus. Aí ela foi até ele. Foi ou não foi? Mas tu acha, quem garante que ela não tinha ouvido falar de Jesus antes? Mas primeiro foi gastar o quê? Eu tenho dinheiro para ir no médico, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho dinheiro para fazer aquilo. A maioria, quase 90%, ele se achega a Jesus quando perde tudo. A maioria chega no fundo do poço, mas não precisava ser assim. É porque a pessoa, isso é também lição de vida, porque nós só sabemos da nossa insignificância quando todos viram as costas para nós e chegamos no fundo do poço e não tem mais ninguém. Aí nós lembramos que só tem um que vai querer nós do jeito que nós estamos. É ou não é, igreja? Aí reconhece que está o quê? Doente. Aí se aproxima do Senhor. Diga glória a Deus. É forte demais, porque os pecadores também se aproximaram de quem? De Jesus, sentaram com Jesus na mesa. Diga glória a Deus. E Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ele veio chamar. Mas quem está ouvindo a voz dele? O mundo está ouvindo a voz? Talvez escuta, mas não dá o quê? Ouvido. Se eles tivessem dado ouvido ou dando ouvido à voz de Deus, o mundo não estaria do jeito que está agora. Pode ter certeza que as coisas para as pessoas estariam bem melhor. Pelo menos o respeito, no mínimo aí fora. Um idoso no ônibus, as pessoas dão lugar para ele sentar. Hoje não dá nem para você assistir um filme que é tanto palavrão. Antigamente, quando ia falar um palavrão, fazia pi, cortava, lembra? As pessoas estão doentes, caminhando para a sepultura e não querem reconhecer Jesus como médico, como um Salvador, como Senhor. Hoje não. Mas os que partirem sem declarar isso, vai chegar um dia, num grande evento que está sendo preparado, está tudo sendo preparado.
As coisas estão modificando. E eu quero que modifique logo mesmo. Eu quero que acelere esse negócio do anticristo aí. Arrepia. Eu quero isso mesmo. Porque aí eu sei que Jesus está mais próximo ainda. Nós não temos que estar preocupados com o mundo nem com o anticristo. Você tem que estar preocupado com a sua salvação. Reconheça, assim como eu reconheço, eu sou doente e preciso estar pertinho de Jesus. Porque Ele veio me chamar para o arrependimento e para a salvação. Assim é para você também. Não tem bom, não tem são. Quem está são na sua mente, quer que eu fale a verdade? É o verdadeiro doente, mas não reconhece. Você está doente, se você não vai no médico, como é que o médico vai cuidar de você? Seja sincero, igreja. Seja sincero. A pessoa está dentro de um quarto morrendo, e a família está fulano, procura um médico, e ela fala, não quero, eu não quero um médico. Procura um médico, você está doente, todo mundo está vendo aí, não estou doente não. E todo mundo está vendo que ele está o quê? Doente. Mas ele não está falando isso por causa da fé, ele está falando por causa do orgulho. Eu não quero médico, eu não gosto de médico, não tem gente que fala isso? Sim ou não? Esse negócio de não tomar vacina também é um orgulho, misturado com medo. Diga glória a Deus. Então presta atenção nisso, igreja. Tem que tirar o orgulho. Não tem gente que fala assim? Eu morro, mas não vou no médico. Não tem gente que fala isso? Sim ou não? Isso é o quê? Isso é o quê? É orgulho, não é fé não. O orgulho da injeção está liberado. Esse aí está perdoado os pecados. Igreja, mas presta atenção nisso. Até eu e você que estamos aqui todos os dias na casa de Deus, na hora que a gente achar que estamos melhor que os outros, e ficar chamando os outros de pecador, esquecer que Jesus veio para aquele que está no pecado se arrependa. A gente esquecer disso, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai se afastar de nós. Todo dia nós temos que se colocar no lugar de pequenino mesmo. Todo dia tem que falar, Senhor, preciso do Senhor, necessito do Senhor. O orgulho tem levado pessoas para longe de Deus. Sabe qual é o orgulho? Eu vou para a igreja, eu estou fazendo certo, e eu estou no tempo da graça, eu vou fazer o que eu quero. Vai, continua. Você pode fazer o que você quer, só não vai poder entrar no reino de quem? De Deus. Você morreu para o pecado. A obreira Juliana mandou isso aí no grupo esses dias. Que agora nós temos vida em Cristo. Nós já morremos aonde? No pecado. Agora vivemos para quem? Para Cristo. Então reconheça que você depende de Deus, que você necessita de Deus, que você tem que caminhar com Deus, e que o Senhor Jesus é a tua salvação. Igreja, todos os dias estamos aí pregando. Alguns levam a sério o trabalho, outros não. Estou aqui todo dia, minha parte eu estou fazendo. Se você vai obedecer ou não, não compete a quem? A mim. Eu também não vou bajular para você obedecer não. Isso tem que nascer de você. Você já foi lá fora, você sabe como é que é as coisas lá fora, não sabe? Precisa falar alguma coisa? Quiser arriscar, vai lá novamente. Não é verdade? Vai lá. Eu posso fazer o quê? Eu vou te amarrar? Vou te segurar? Eu vou pregar. Jesus é misericordioso para aqueles que reconhecem que precisa dele. Deus resiste o soberbo, mas os humildes Deus dá graça. Os que honram a Deus serão honrados, os que desonram serão desmerecidos. É a palavra de Deus. Quem compreende isso, igreja? Aí Jesus, vendo aquele homem leproso, olha como aquele homem leproso chegou. Presta atenção como aquele homem leproso chegou até Jesus. E eis que um leproso, tendo se aproximado
fez o que, igreja? Adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendendo o quê? A mão. Olha o que Jesus fez. Estendeu a mão e tocou-lhe. Quero, fica limpo. Jesus, ele quer o quê? Ih, vocês não estão no espírito, não? Aquele leproso falou para Jesus: se o Senhor quiser, pode me purificar, pode me curar. Jesus disse o quê? Você acha que ali não tinha outros leprosos? Mas você sabia que ali tinha leproso falando mal de Jesus? Falando: não sei para que João vai procurar Jesus, para quê? Está vendo que Jesus é um pecador, senta com os pecadores? Tinha leproso lá também. Tem uns que reconhecem que Jesus é Salvador e misericordioso, tem uns que ficam falando mal. Hoje não fala mal totalmente e diretamente de Jesus, porque Jesus foi glorificado, mas fala mal do pastor, fala mal do obreiro, é a mesma coisa. O Saulo perseguia a igreja, lembra? Coloca lá, Saulo perseguia a igreja, e arrastava as pessoas, perseguia os cristãos, maltratava e humilhava. Aí uma vez Jesus apareceu para ele numa luz. Na hora que a luz apareceu, ele caiu do cavalo. O cavalo virou ele no chão. Aí Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo, depois que estava no chão: Senhor, quem és tu para me perseguir? O Senhor, tremendo com medo. Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo perseguia Jesus ou a igreja? Na verdade ele perseguia Jesus, porque quem persegue a igreja persegue Jesus. Quem xinga o pastor está xingando Jesus. Quem xinga o obreiro está xingando Jesus. Quem xinga o seu irmão está xingando Deus, porque Deus o fez em imagem e semelhança. Quem compreende esta palavra aí, igreja? Então, ao invés das pessoas reclamarem, falar, colocar um monte de defeito: eu não gosto dessa igreja porque a parede é amarela, eu não gosto da Universal porque a parede é branca, eu não gosto da Mundial porque é azul, eu não gosto da Igreja da Graça porque o R.R. Soares era médico e não é mais. E toda hora inventa uma desculpa para não aceitar quem? Jesus. Porque a verdade não é a parede, não é a igreja, não é o pastor, não é as pessoas. A verdade é que está doente a pessoa e não reconhece que está doente. Só vê doença nos outros, só vê defeito nos outros. Mas não é humilde para você chegar pertinho de Jesus num cantinho ali e se chegar a Jesus. Não, ela quer ser servida. Ela quer ir num lugar que as pessoas bajulem ela, levante ela e trate ela como um rei ou como uma rainha. Falar: agora é assim, eu estou num lugar que me trataram bem. É assim ou não é? Para com isso, rapaz, besteira. Jesus, ele estava num lugar, as pessoas chamavam ele de pecador. Era assim ou não era? Sim ou não? Ele falava: eu vim para curar os doentes, não foi para ficar atrás dos sãos, não. O são não precisa de médico, não. Por isso, você que vem para a igreja e não produz arrependimento, logo logo você vai ficar fora da obra de Deus, porque você não pode ficar junto daqueles que se arrependem, porque os que se arrependem ficam firmes. Os que não se arrependem, logo logo se chateia com alguma coisa. Os que não têm o verdadeiro arrependimento, logo logo acham algum defeito, porque não olha para Jesus. Ele olha para alguma coisa que o agrade. Eu não posso procurar alguma coisa para me agradar, a não ser Deus. Eu não posso procurar ninguém para me curar, a não ser Jesus. Eu não posso procurar alguém para me se aproximar, a não ser Jesus. Eu não posso procurar alguém que venha estar comigo sempre, a não ser quem? Jesus. Quem está compreendendo isso aí, igreja? Coloca lá a parte lá.
Olha lá, ó. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus está em todo canto. Saulo, ele ficava perseguindo Jesus, e Jesus estava ali no meio do povo. Jesus está em todo canto. Às vezes a pessoa entra aqui, sentou do ladinho de Jesus, mas não reconheceu que está doente e voltou para casa doente do mesmo jeito. Perdeu a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus, porque não teve humildade para ver que Jesus está conosco. Não teve a humildade para reconhecer que Jesus quer curá-lo, quer mudar a história. Jesus tem prazer em curá-lo. Jesus tem prazer em restaurá-lo. Quando o leproso falou: Senhor, se quiseres, pode. Quem se aproxima de Jesus não tem dúvida. É assim ou não é? Olha lá o que o leproso disse: Senhor, se quiserdes, pode. A missionária e a obreira Fátima deu certo ali, as duas, é rápido aí. Rapaz, você percebeu isso aí? Glória a Deus. Olha lá, ó. Olha o que o leproso disse, ó: Senhor, se quiserdes, podes. Qual é o segredo? Se aproximar de quem? Se aproximar de quem? Quando você se aproxima de Jesus, o que vem na sequência? Adoração. Você adora Ele, adorando Ele, vem depois o que? A fé. Porque Ele falou: se quiserdes, pode. Aí a fé aumentando, não tem dúvida, é certeza. Aí Jesus fala: quero e posso, fique limpo. Não é igual o médico que o médico humano, ele não pode dar certeza. Às vezes você vai no médico e fala: e essa cirurgia vai ficar 100% boa? O que é que o médico fala? Hã? Diga, igreja, seja sincero. Quem já foi no médico, no hospital, fazer uma cirurgia e perguntou: doutor, o senhor dá certeza, dá garantia? Disse aí, o doutor fala o quê? Não posso. Mesmo que seja uma cirurgia mínima, é ou não é? Sim ou não? Ele ainda manda você assinar, você que é responsável. É assim ou não é? Mas o médico é ele, é nós que se responsabiliza, não entende mais nada. Sabe por que isso, igreja? Sabe por quê? Porque o único que é pleno, o único que é perfeito, o único que pode te curar, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aproxima-se dele, adora e creia, porque ele está conosco aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Aí Jesus disse: quero, fica limpo. Aí demorou, foi isso? E vamos lá com o pastor. Direto com o pastor. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diga glória a Deus. Ele ficou limpo do quê? Ficou limpo do quê? Se aproxima de Jesus. Chega pertinho de Jesus. Tem pessoas que falam: é tão fácil se aproximar de Jesus. Está muito longe de Jesus esse. Para a gente se aproximar de Jesus, nós temos que
jogar um monte de coisa que está em nós fora. Eu estou mentindo, igreja? Não, seja sincero. As pessoas imaginam que se aproximar de Jesus é muito simples. É simples para os simples, mas não é desse jeito que é fácil. Você tem que se desfazer de muita coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa que vive num pecado, é fácil largar o pecado? Seja sincero, igreja. Às vezes você até condena alguém aí, mas quando você vivia no pecado, era fácil você largar? Seja sincero. Mas se aproxima de Jesus, reconheça. Que aí você vai largar isso, porque você vai ver que não vale a pena. Sabe por que não conseguiu largar ainda o pecado? Porque não chegou perto de Jesus. Quem chega perto de Jesus, a luz dissipa as trevas. Eu e você só precisamos se aproximar do Senhor Jesus, adorá-lo, e a fé chega dentro de nós num tamanho tão grande, e Jesus fala: eu quero, fique limpo. É confiável. Quem creu nessa palavra e quem compreendeu, fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar. Glória a Deus. Hoje nós corremos para cima e para baixo. Chega essa hora, começa a dar um chute, mas Deus está no controle. Diga graças a Deus, igreja. Da hora que nós levantamos, meu irmão, nós não paramos não. É direto, ó, para a glória de Deus. Amém, igreja? Mas vale a pena estar na presença do Senhor. Só temos que reconhecer que somos o quê? Doentes e que precisamos do nosso Senhor Jesus sempre. Nunca imagine assim na sua mente: eu já estou bom e eu faço o que eu quero. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo falou o quê? Me dá a parte que me cabe, que eu vou viver a minha vida. Nunca queira viver a sua vida sozinho. Sempre convide Jesus para estar com você. Faça o que agrada a Ele. Tantas pessoas de exemplo, né? É um privilégio ser pastor, missionário, obreiros, porque a gente atende tantas pessoas, sabia? Quantas pessoas já veio destruída lá de fora para cá, para receber atendimento aqui? Quantas pessoas, igreja? Estava tão bem, mas resolveu ir lá fora, pediu as contas, falou: não, estou bem, quero viver a minha vida. Esse negócio de igreja cansa, não é isso que eles falam? É ou não é? E foi lá fora viver a vida deles. Amém, é o direito deles. Mas depois volta, fala: poxa, eu tinha tudo e não dava valor. Eu tinha tudo e não valorizava. Não se engane, igreja. O diabo, ele quer vencer a gente pelo cansaço. Ele sabe que nós temos fome. Ele sabe que nós temos sede. Ele sabe que o nosso corpo pode, de uma hora para outra, sofrer um dano, uma doença. É assim ou não é? Sim ou não, igreja? E o diabo, ele fica assim, rodeando, caçando alguém para o quê? Para destruir. Por isso você tem que ser forte aqui, ó. Porque no momento difícil você não cai. Glória a Deus. No momento difícil você sabe quem está com você. Jesus. Deus está com você. No momento mais difícil da sua vida, você não vai estar só. Agora imagina só no momento mais difícil da sua vida. Rapaz, eu lembrei de uma coisa. Eu conversando com um amigo meu, aí nós falando do Antônio, finado Antônio. O André conheceu, lembra do finado Antônio? Que era Uber, que lavava o carro conosco. Lembrou dele? Ele teve uma visão antes de morrer. Ele falou que Deus, no sonho, mostrou ele numa ilha, barbudo, magro e sozinho. Que coisa, né? Ele morreu no hospital, barbudo, magro e sozinho.
Eu não sei se ele se aproximou de Deus, mas quando ele teve essa visão, ele estava muito longe de Deus. Depois que eu vi ele, não durou 3 meses. E ele estava bem. Um rapaz forte, trabalhava no Uber, novo, 40 anos. 40 e poucos anos, né? Ninguém sabe o dia, nem a hora. Ninguém está livre de passar por isso. Por isso é bom buscar o Senhor Jesus. O mundo aí fora é passageiro. As amizades é passageira. Tudo aqui na terra é o que? Passageiro. O único que vai estar conosco para todo sempre, até a eternidade, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que ainda você não tenha fé para crer nisso, porque o diabo vai colocar um monte de dificuldade. O diabo vai ficar falando, como vai ser isso? Como vai ser você? Como é que é? Começa a colocar na onde? Na mente, bombardeando você. Não importa como vai ser, você vai viver pelo quê? Vai viver pelo quê? Da maneira que Jesus ressuscitou, nós também vamos o quê? Ressuscitar. Deus vai ressuscitar nós. Da maneira que Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Deus disse lá na palavra dele. E da maneira que Jesus é, nós seremos também. Quem está compreendendo? Não fica com isso na mente, como vai ser, como é que é. Não, sai fora, isso aí é o diabo colocando dúvida. Não é coisa física. Glória a Deus, igreja. Você tem que crer na promessa. Você tem que guardar a tua alma. Você acha que você é do jeito que está aí? Isso aqui é carne. Na hora que plantar, morrer na terra e nascer um novo, aí vai ser da vontade de Deus, não feito do sangue, nem da carne, mas do Espírito. Glória a Deus, igreja. Vai se alimentando disso todo dia. Você só precisa guardar o que Deus te deu. Não esquenta como vai ser, não se preocupa como vai ser, tudo está no controle de quem? De Deus. Jesus disse, não turbe o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas, há muitos quartos, lá tem muitos lugares para nós. Não turbe o coração, lá tem morada. É comigo, você só precisa guardar a fé. Deus está dizendo, você só precisa guardar o quê? A fé. Você não tem que estar interrogando quantos cômodos vai ter lá, como vai ser, se vai comer comida, se não vai, se vai dormir, se não vai. Isso não tem a mínima importância agora. O importante agora é vencer. Quando chegar lá com o Pai a gente conversa, amém, igreja? Não é verdade? O importante agora é o quê? Vencer, é a fé. Tem gente que está tão curioso e não vai chegar nem na porta. Não é verdade, igreja? Já quer exigir, né? É ou não é? Tem gente que já quer exigir, né? Tem gente que já está preocupado. Será que a casa lá, a casa que Deus está preparando para o pastor é maior do que a minha? Não tem gente perguntando assim? Cuidado com esse coração. Cuidado. Tem gente que está assim. Se fulano, olha o problema. Se fulano for salvo, como é que vai ser? Eu não falo com fulano, eu odeio fulano. E também eu estou com se consertar. Como é que tu vai? Não tem gente que é assim? Por isso não vai entrar pessoas que são mentirosas, roubadoras. Porque senão daria maior problema lá em cima. Deus é perfeito. Por isso tem que se consertar onde? Aqui. Vamos honrar a casa do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus! Olha que tablet bonito, rapaz. Eita. Bonito, né, igreja? Tem que tomar cuidado, tem que deixar aqui, deixa por aqui. Esse som vai mudar tudo, isso aqui vai ser moderno. Essa mesa aqui, ela é moderna, mas vamos pegar uma mais moderna ainda, diga glória a Deus. Nós vamos colocar uma mesa que vai comandar as luzes, comandar tudo, vai tudo para ela, e dela vai para onde? Para o tablet. E do tablet, quer aumentar um pouco a claridade da luz? Aumenta a claridade. Na hora de buscar o Espírito Santo, abaixa um pouquinho as luzes, tá? Quem compreende isso aí? Vai ficar bacana, não vai não, igreja? Sim ou não? É maravilhoso. Isso é, igreja, tudo que nós formos fazer para Deus tem que dar o melhor. Diga glória a Deus. Na oferta lá, Deus pediu uma ovelhinha, um cordeiro como?
sem mancha, novinho. É assim ou não é? É assim ou não é? Então nós temos que fazer o quê? Dar o melhor. Eu estou aqui na obra, eu tenho que dar o melhor para Deus. Tenho que deixar a casa de Deus bonita, tenho que ficar firme na fé, jejuando, orando, buscando o Espírito de Deus, sempre no melhor. Diga graças a Deus. Tem gente que fala, não precisa reformar a casa de Deus, não tem gente que fala isso? Falaram isso lá em Ageu, não falaram, missionário? Coloca aí rapidamente. Deus falou, é hora de reformar a minha casa. Aí os obreiros, pastores, bispos, apóstolos, não é hora de reformar a casa do Senhor não. Aí Deus falou, o quê? A casa de vocês é tudo brilhando, a casa de vocês é tudo apainelada, e a minha casa está de ruína. Vai para os montes buscar madeira, vai buscar pedras preciosas e reforma a minha casa. É Ageu, né? 8? Ou é Ageu 2:8? Eu não lembro. Achou aí? Coloca aí. Está gravando ainda? Oh glória. Ageu. É Ageu o quê? 1:4. Coloca aí, ó. Deus falou, é hora de reformar minha casa. Olha lá, ó. Travou aí? Deixa eu beber uma água. Diga glória a Deus. Igreja, uma coisa que eu amo é pregar a palavra, sabia? Está ali. Uma coisa que eu amo é o quê? Pregar a palavra. Eu gosto de estar aqui na igreja, sabia disso? Às vezes eu quero terminar o culto assim, sabe, por causa de vocês. Mas dependesse de mim, meu irmão, eu queria ficar aqui até 1h da manhã. Diga glória a Deus. Deus vai prosperar vocês. E você não vai precisar trabalhar fora não. Deus vai, todo mundo aqui vai ser empresário forte em nome de Jesus. Nós vamos ficar aqui a noite inteira falando de Jesus. Eita, chegar arrepiei agora. Imagina passando as madrugadas fora do monte, hein, rapaz? Que maravilha, hein? Diga glória a Deus. Olha lá, ó. A casa é tempo de habitardes. Não, ali, ó. Versículo 2, ó. Aqui, ó. Assim fala o Senhor dos. Ou seja, o nosso Deus. Este povo diz. Esse povo diz. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser? Não, a casa do Senhor ainda não é tempo de edificar, ainda não é tempo de reformar, ainda não é tempo de deixar a casa do Senhor adornada não. Sempre para as coisas de Deus inventa o quê? Desculpa. Não o nosso caso nós estamos como? Na fé. Mas aquele povo ainda não é tempo. Olha o que Deus disse, ó. Veio pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Glória a Deus, igreja. Deus disse: acaso é tempo de vocês habitar em casas lindas, apaineladas, bonitas? É tempo disso? E a casa do Senhor estando como? Em ruína. Continua ali, ó. Enquanto esta casa permanece. Deus está falando, então primeiro tem que edificar a casa de vocês, e a do Senhor por último? E esta casa tem que ficar em ruínas? Não. Primeiramente é a casa do Senhor. E daqui do altar vai bênção para onde? Para nossas casas, amém, igreja? Quem está compreendendo o que o pastor está pregando? Primeiramente é a casa de quem? De Deus. E daqui vai bênção para nossas casas. Então quando Deus vê a casa dele edificada, bonita, o povo tudo feliz, Deus também o quê?
se alegra. Se Deus reclamou porque a casa estava em ruína, você acha que Deus tem prazer de ver um altar todo quebrado? A parede da igreja toda furada? Não, Deus não tem prazer não. Pode ser onde for, a casa de Deus tem que estar arrumada, até no deserto. Lá no deserto Deus mandou fazer a casa dele para habitar em tendas dos melhores linhos finos, foi ou não foi? Escolheu a cor, foi ou não foi? Sim ou não? Até a arca da aliança era de ouro, né? Então por que hoje em dia as pessoas querem deixar as coisas de Deus no pior? A igreja é nós. A igreja é nós quando nós se reunimos como igreja, mas a igreja também é o templo do Senhor. Diga glória a Deus. Então nós temos que estar ligados nisso, amém, igreja? Diga graças a Deus. Então apresenta para Deus a sua oferta, o seu dízimo. Quem está socorrendo a obra agora para ajudar nessa reforma, igreja? Quem está na fé? Na verdade, vai gastar uns 19 mil jogando por baixo, mas vai dar uns 21. Só a mesa é 4.100. Vai apreciar, a mesa de som é 4.100. As cadeiras, eu vou falar porque não tem que estar com medo de falar nada, tem que falar a verdade em nome do Senhor Jesus. As cadeiras vai gastar uns 15 mil, pesquisa aí para você ver. Conta aí quantas cadeiras vai. Eu contei em 16 cadeiras, 8 de cada lado. Glória a Deus. 8 que eu digo assim, né? De fileira, mas é de 5 cadeiras cada longarina tem quantas cadeiras? 5 cadeiras. Eu contei 16 longarinas. E cada longarina lá, eu nem lembro quantos que está. Tem que ver lá direitinho. Eu sei que daria uns 16 mil, elas completam. Mas eu vou pesquisar, ver se eu encontro um lugar melhor, mais acessível, com o mesmo material. Eu não quero colocar, se for para deixar um material ruim, eu prefiro deixar essas aí mesmo, não é verdade, igreja? Sim ou não? Se for para colocar coisa ruim, espera mais um pouco, não é verdade? E põe outra coisa melhor. Diga glória a Deus. Então, vai dar mais ou menos uns 19. Parece muita coisa, não parece? Sim ou não? Mas se Deus quiser, Ele põe hoje na tua conta o valor, você vem amanhã e faz isso na casa de Deus e resolve. É assim ou não é? É desse jeito. Hoje eu estava até lembrando, não foi, missionária? Um extrato que está lá em casa, que uma vez eu estava precisando de um dinheiro, e eu fui para Santa Amaro pagar uma conta, presta atenção, eu fui pagar uma conta, e eu estava sem um dinheiro, aí Deus falou no meu coração, quando você chegar lá, eu tenho a provisão, você vai em tal caixa, em tal lugar, e você vai pôr o seu cartão, e eu vou prover o dinheiro para você. Eu fui lá no Banco do Brasil, coloquei o cartão do Banco do Brasil, lembra? Coloquei o cartão do Banco do Brasil, aí lá eu tinha um valor para retirar, mas o valor era R$400, e eu precisava de quanto? De 800, precisava de 800, era menos, era 700 e pouco, né? Aí eu coloquei o cartão, quando eu coloquei o cartão, saiu R$800, aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Já devolvi o dízimo, aí eu falei, Senhor, obrigado, eu vou pagar a conta que eu tenho que pagar, depois vou lá no banco, para conversar com as pessoas, se eles erraram em alguma coisa, devolver. Foi, falei, vou pagar, né, que veio a mais, né, lembra? Aí eu fui lá no banco devolver, fui lá falar com o pessoal do banco, falei, ó, saiu R$800, tal, e o benefício aí era 400, a mulher puxou lá, não, aqui está mostrando que só saiu 400, aí eu, não moça, saiu 800, não, aqui só foi 400, ela mostrou lá, na tela, aí eu olhei assim, 400, aí eu falei, não, tem coisa errada aí, imprima para mim todos os meses desse ano. Eu peguei tá lá, não está lá em casa? Eu peguei o extrato lá dentro do gerente, não foi no banco, no caixa eletrônico não. Peguei o extrato do ano inteiro, diante de Deus. Tem gente que não acredita não. Diante de Deus, peguei o extrato do ano inteiro. Olhei lá, 400, e eu procurando de 800, não tinha. Aí eu entendi. Deus proveu na minha vida, igreja. Não tem nada impossível para Deus, não tem.
Diga glória a Deus. Olhando assim parece difícil, não parece? Sim ou não? E às vezes até fala, poxa, esse pastor é doido, como é que vai fazer uma reforma dessa? A obra não é minha não. Se fosse minha, lá em minha casa está faltando pôr cerâmica, eu nem coloquei ainda. Só para você ter ideia. Fosse minha, a cerâmica lá não gasta nem 2 contos. A casa é de quem, igreja? De Deus, amém? Diga graças a Deus. Deus vai levantar pessoas aqui e vai prover na vida dessas pessoas, e elas vão ofertar com muito amor. Diga glória a Deus. Se vai ser 19 pessoas, eu não sei. Se vai ser 50 pessoas, eu não sei. Se vai ser uma, quem sabe é quem? É Deus. Eu sei que Deus é fiel e justo para fazer isso, igreja. Diga graças a Deus. Amém? Então você vai entregar sua oferta de amor. Você que não tem o envelope ainda, levanta sua mão, que está na mão de quem esse envelope? Da missionária? O pedido de oração está aí? Você levanta sua mão, a missionária vai dar para você, tá? Aí você pode trazer até a Santa Ceia, tá bom? Levanta para o céu tudo, a oferta, as suas mãos, levanta para o céu. Pode ficar aí, missionária, levanta para o céu. Os dízimos, levanta as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor disse que honra está na sua mão e riqueza na sua mão esquerda. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor é dono de todas as coisas. Essa reforma na igreja, na casa do Senhor, meu Pai, é uma reforma que aos olhos do homem é impossível fazer no começo do ano. Mas nós não dependemos desse governo, deste mundo. Nós não dependemos de nossas situações. E a obra do Senhor não depende de homens. Depende do Senhor, meu Pai. Faça arder no coração, meu Deus, do teu povo, para entregar o melhor para o Senhor. Eu não sei qual é a oferta que o Senhor está colocando no coração de cada um deles, mas a oferta que o Senhor coloca é a oferta verdadeira que agrada ao Senhor. Então, meu Pai, levanta os valentes do Senhor, todos que participarem desse voto, meu Pai. Honra eles, meu Deus, porque são colunas da tua obra, são aqueles que se levantam para ajudar esta obra, meu Pai. Eu creio que aqui, meu Deus, vai ter pessoas, em nome do Senhor Jesus, que vai dar oferta de R$1.000 ou mais, de R$100 ou mais, vai dar ofertas de ouro, de bronze e de prata. Faça eles prosperarem, Senhor, em nome de Jesus. Faça eles crescerem, e eles digam aí fora que grandes coisas o Senhor fez, que grandes coisas o Senhor está fazendo na vida deles. Assim como Pedro lançou a rede e Pedro teve uma grande pescaria, assim, meu Deus, como Davi venceu exércitos inimigos e teve o despojo de toda a riqueza. O Senhor disse que o ímpio deposita dinheiro, valores, riquezas para os justos. Dessa riqueza, meu Pai, para o teu povo, dessas riquezas para os justos que buscam o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam amém, diga graças a Deus. Você que acompanha pela internet, Deus abençoe, até o próximo culto, para a glória de Deus. Você que vai fazer o seu voto, faça o seu voto, igreja, não fique sem fazer o voto. Pastor, eu estou desempregado, a minha conta está zerada, eu estou endividado. É você que Deus